Olá, meus amigos, minhas amigas, telespectadores do programa Alta Qualidade. Primeiro eu queria agradecer a vocês pela audiência, pela receptividade que tem tido comigo e com o mandato, e agradecer especialmente a você, Claudinho Barazal, pela oportunidade que me dá de prestar contas do trabalho que é feito em Brasília na representação da Baixada Santista. Entre os vários temas que eu me empenho lá em Brasília, um deles tem para mim uma razão muito especial. Eu sou engenheiro, na minha trajetória profissional eu tive a oportunidade de, durante vários momentos, me dedicar ao setor de meio ambiente e de saneamento, aqui em Santos, na Prefeitura, também na Sabesp, em algumas oportunidades, e sei da importância que o saneamento básico tem para a vida das pessoas, para a saúde de todos nós, para a qualidade de vida, para a economia. Em regiões turísticas como a Baixada Santista, o saneamento é decisivo para o desenvolvimento do turismo, mas de um modo geral, o saneamento é um dos maiores desafios da população brasileira. Basta dizer que metade da população brasileira, 100 milhões de brasileiros, não tem acesso a redes coletoras de esgoto e tratamento desses esgotos. É uma tragédia, é uma vergonha nacional aquilo que o Brasil ainda tem em relação a essa matéria, né? O estágio que nós estamos em relação a essa matéria. E por isso, né, e aqui em São Paulo ainda há muito por fazer, apesar dos avanços, em função também da experiência adquirida na vida profissional, eu venho me dedicado ao tema. Eu criei na Câmara dos Deputados uma comissão de saneamento ambiental, presido essa comissão pelo 4º ano consecutivo e nesse período nós tivemos muitos avanços. Fizemos um belo de um diagnóstico em 2015, depois conseguimos juntar todas as forças, todos os segmentos e instituições que têm representatividade no setor de saneamento e criamos uma agenda. Essa agenda, que já foi oferecida ao governo federal e também à Câmara dos Deputados e ao Senado, ela, claro, é dinâmica, ela vem sendo acrescentada, aprimorada o tempo inteiro, todo o tempo. Mas agora nós estamos chegando num momento decisivo, nós estamos nos aproximando do processo eleitoral, futuros governadores, futuro presidente da República, futuros executivos estaduais e também parlamentares terão que se deparar com esse tema, né? Já que metade da nossa população não tem acesso ao saneamento. Aqui em São Paulo, eu tenho tido assim, a vantagem, né, o privilégio de contar com parceiros fundamentais, né? Um deles é a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, maior instituição brasileira do setor, que vem apoiando o mandato desde o primeiro dia, com colaboração, me ajudando nas audiências públicas, com sugestões concretas, enfim, mobilizando o povo brasileiro e a imprensa brasileira em relação a esse tema. Tenho tido também a parceria da ASEMAI. A ASEMAI é a Associação Brasileira dos Municípios que operam diretamente o saneamento e ela é uma entidade muito organizada, ela também é de âmbito nacional, tem aqui a sua diretoria em São Paulo, que representa mais de 300 municípios que têm os seus sistemas próprios. Tenho tido também o apoio da ABS, né, da AESB e também da Sabesp. Enfim, as principais instituições do setor de saneamento estão unidas nesse momento na busca de uma nova direção para o saneamento brasileiro. Muito se avançou em São Paulo, mas mesmo em São Paulo há muito por fazer. Vamos usar exemplos concretos. O rio Tietê ainda não está despoluído. É o nosso principal rio, ele corta o estado de São Paulo de ponta a ponta, né? E ainda tem muita poluição no rio Tietê, em função da falta de investimentos em alguns municípios, especialmente aqui na Grande São Paulo. É preciso vencer esse desafio. As nossas praias, né? As praias do litoral paulista, desde Ubatuba até aqui a região do litoral sul, Ilha Comprida, enfim, a mesma coisa. Muitas dessas nossas praias, mesmo aqui em Santos, que é uma cidade que tem um saneamento bastante avançado, nós ainda temos problemas de poluição, afetando a saúde, afetando a qualidade de vida e afetando a economia turística. Então, dei 2 exemplos, poluição do Tietê, poluição das praias
e o que devemos fazer para vencer esses grandes desafios. Eu tive a honra de trabalhar no governo do governador Geraldo Alckmin, fui parte integrante da sua equipe, enfrentamos juntos o início daquela crise hídrica, que foi, na verdade, uma crise climática que acabou gerando uma grave consequência no regime de distribuição de água na Grande São Paulo, foi uma crise aguda, e eu trabalhei junto à equipe do governador Alckmin, acompanhei o seu empenho, a sua dedicação, praticamente nos reuníamos todas as noites para checar e avaliar cada uma das medidas tomadas. Essa crise, graças a um bom trabalho, ela já foi superada em São Paulo, mas eu sei que, apesar de todo o empenho do governador Alckmin na organização, no saneamento financeiro da Sabesp, nos investimentos extraordinários que São Paulo realizou em matéria de saneamento, o Brasil ainda está muito longe de poder se acomodar, não é, em relação a esse tema, e mesmo aqui em São Paulo. Por isso, na Câmara dos Deputados, nós temos nos empenhado para encontrar um caminho definitivo. Não basta investir no saneamento das grandes cidades, né? Aquelas que dão resultado financeiro positivo, que dão lucro, em outras palavras. Não, é preciso investir em todas as cidades. Aqui mesmo na Baixada Santista, muitos municípios só têm demanda efetiva, uma demanda plena no saneamento na temporada. Um mês de dezembro, final de dezembro, início de janeiro, mas não importa. É preciso dotar as nossas cidades do saneamento completo, né, pleno, para que ele atenda a população normal, do cotidiano, né, mas também a população flutuante, que é quando, de fato, essa infraestrutura faz mais falta e é quando o turismo tem é aquecido, né, e a nossa economia também. Enfim, na área de saneamento, nós achamos que o Brasil precisa mudar e muito. Nós temos mais de 7 ministérios cuidando do setor de saneamento, não temos uma coordenação efetiva e mais, agora, recentemente, o governo federal tomou algumas iniciativas que não nos parecem as mais adequadas para que o setor possa se organizar, ter mais eficiência e poder avançar nos investimentos. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara, que o senador José Serra, ex-governador de São Paulo, também apresentou no Senado. Esses nossos projetos se juntaram, né, foram apensados, foram aprovados pela Câmara e pelo Senado. Uma das questões centrais desse nosso projeto foi oferecer ao sistema de saneamento uma condição fiscal, ou seja, recursos do setor tributário, evitando uma sobretaxa tributária que impeça os investimentos, facilitando, pelo menos durante um tempo, no caso eram 5 anos, que as empresas de saneamento, os serviços de saneamento possam investir mais em redes, em sistemas de tratamento, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a população tenha segurança sanitária, segurança ambiental, que é o que todos nós desejamos. Enfim, é uma agenda muito extensa, eu não quero cansá-los, mas apenas para prestando contas, dizer que o setor de saneamento, por ser tão importante para a saúde, para a qualidade de vida, para o meio ambiente e para a economia, foi um dos setores que eu mais priorizei ao longo desses pouco menos de 4 anos de mandato e sinto que fiz uma boa escolha, porque melhorando as condições sanitárias do Brasil, nós estamos ajudando o brasileiro, especialmente o mais pobre, né, aquele que está em regiões mais pobres, a se desenvolver e ter condições equilibradas, enfim, para o seu sustento, para as suas oportunidades, para os seus estudos, equilibradas com as cidades mais ricas que oferecem esses serviços já há muitos anos com total qualidade. Então, o saneamento foi prioridade, será prioridade nos próximos anos para o Brasil e por isso foi encarado no meu mandato como com grande importância e como uma prioridade também absoluta. E eu quero aproveitar também essa oportunidade para falar com você que nos assiste nesse momento sobre o futuro do Brasil. O Brasil, todos nós sabemos, vive momentos muito difíceis, né? Uma crise econômica, uma crise política,
quase que interminável nos últimos 3 anos, que cria, obviamente, uma grande insegurança em todos nós, na população de um modo geral. Cria insegurança também no setor empresarial. Os empresários seguram investimentos. Quando as empresas pequenas, micro e grandes empresas não investem, não são gerados os empregos necessários. O desemprego continua sendo alto no Brasil. Nós precisamos superar esse momento difícil que o Brasil atravessa. E para isso, como é natural em qualquer ramo, em qualquer atividade, nós precisamos de gente experiente. Nós precisamos de gente que tenha tido, de fato, sucesso na sua trajetória, que tenha, além de sucesso, de serviços prestados já comprovados, que tenha também equilíbrio, que tenha paciência, capacidade de trabalho e, no caso particular da política, uma pessoa que possa ser a união, possa gerar a união das principais correntes da política brasileira e também ter a confiança do povo brasileiro para tratar de uma nova agenda para o Brasil. Uma agenda positiva, uma agenda otimista, uma agenda que possa superar essa fase difícil que nós vivemos nos últimos anos e apontar um novo rumo para o Brasil. Essa pessoa nós temos inclusive, para minha alegria, no nosso partido, no PSDB. O governador Geraldo Alckmin, por toda a sua trajetória, desde vereador muito moço ainda, passando pelo exercício da prefeitura lá da sua cidade, do interior de São Paulo, depois com o mandato de deputado estadual, depois com a experiência do mandato de deputado federal, depois como vice-governador do governo, considerado um dos mais eficientes, mais sérios e transformadores dos últimos anos aqui em São Paulo, que foi o governo Mário Covas, onde o governador Geraldo Alckmin, como vice, era o seu braço direito, né? Teve uma missão muito especial e muito importante no governo Mário Covas e o sucedeu. O governador Geraldo Alckmin é a única figura da história brasileira que agora acaba de concluir o seu 4º mandato, né? No estado, um dos estados mais importantes e mais complexos da federação. Ele, portanto, acumulou ao longo da sua trajetória política, administrativa, larga experiência, como poucos na história brasileira tiveram oportunidade, e mais do que isso, além dessa sua experiência comprovada, né, São Paulo é o único estado da federação que está equilibrado, que não tem problemas nas finanças, enfim, que investiu em ferrovias, em rodovias, em metrô, em transporte público de qualidade, como aqui na Baixada, o VLT, por exemplo, enfim. É com essa carteira de realizações do governo Alckmin que hoje nós temos aí uma proposta para o Brasil, né? Além de uma proposta séria, um bom plano, um bom programa para colocar o Brasil nos trilhos, o governador Alckmin tem equilíbrio. Ele é um homem sereno, é um homem que ouve, é um homem que tem uma boa capacidade de articulação, porque o Brasil é um país muito desigual. O que vale para São Paulo não vale para o Rio Grande do Sul, não vale para o Piauí, para o Maranhão, para o Amazonas. Esse nosso imenso país, ele tem muitos contrastes. E para governar bem um país como esse, com tantos contrastes, é preciso uma pessoa que tenha capacidade de ouvir, de negociar, de buscar sempre serenamente o caminho do centro, o caminho do equilíbrio e fazendo com que essa agenda do desenvolvimento do Brasil possa se efetivar em todos os estados, não só aqui no nosso estado de São Paulo. Por isso é que eu venho defendendo a ideia com muita convicção de que o ex-governador, nosso sempre governador Geraldo Alckmin, é o melhor nome para governar o Brasil nesses momentos de crise e para colocar o Brasil novamente numa rota de desenvolvimento, né? Que possa atender os anseios sociais e a agenda social que é tão fundamental através do quê? Do fortalecimento da nossa economia. Porque ninguém consegue distribuir aquilo que não tem, né? A riqueza que precisa ser gerada no Brasil, e nós temos capacidade de gerar essa riqueza, ela é fundamental para dar sustentação a uma agenda social, que possa ser estendida àqueles que mais precisam. O governador Geraldo Alckmin tem e terá capacidade de nos conduzir nesses próximos anos, e é por isso que eu estou
empenhado em vê-lo presidente da República. Mais uma vez eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer muito a você, Cláudio Barazal, a todos os telespectadores do programa Alta Qualidade pelo prestígio, pela oportunidade de estar aqui prestando contas do mandato que, afinal de contas, não exerço em meu nome. O mandato de deputado federal, a mim conferido em 2014, é a representação da vontade da população, sobretudo da Baixada Santista e uma boa parcela do estado de São Paulo. Então, a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui sempre que posso, prestando contas, trazendo a vocês aquilo que é o nosso pensamento e também as nossas ações, as nossas atitudes lá no Congresso Nacional. Muito obrigado a todos.